Antes de nós introduzirmos o nosso tema, eu gosto de começar sempre palestras que eu faço cantando para a gente aquecer o coração e as vozes e criar uma sintonia na música, que é uma linguagem universal. E de maneira ecumênica, eu sou espírita, mas gosto de todas as manifestações de espiritualidade legítimas, profundas e sinceras, e uma das que eu mais aprecio são justamente as músicas dos negros americanos, os que fizeram os spirituals, né, na época da escravidão, e cuja religiosidade, cuja profundidade do sentimento religioso é muito bonito. Então, eu vou começar cantando um spiritual que eu acho muito bonito, Swing Low, Sweet Chariot, que fala o seguinte: venha balançando suave carruagem para me levar de volta para casa. Esse para casa é para o além, né? Quer dizer, eles sofriam tanto que eles realmente queriam voltar para o além, né? Mas essa ideia de voltar ao além é muito interessante porque dá uma ideia de pré-existência. Então, embora eles estivessem dentro da religião protestante, que não é reencarnacionista, eles guardavam esta intuição das religiões africanas, que é o reencarnacionismo. Algumas religiões, eu sei que outras não são, mas algumas são. Então, é assim. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell all my friends I'm coming too, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: os racistas, quando acham uma pessoa negra muito boa, dizem, este negro tem uma alma branca, né? E eu digo que eu sou uma branca de alma negra. Então, quando eu canto essa música, é para manifestar a minha alma negra. Muito bem, então vamos falar sobre essa questão do diálogo interreligioso, que é um tema que eu tenho trabalhado predominantemente na educação, tenho feito experiências com crianças de escola particular, de escola pública em São Paulo. Acabo de lançar 4 obras pela Editora Ática, exatamente todos os jeitos de crer, que falam de todas as religiões para adolescentes de 5ª ou 8ª série, mas tem sido uma obra que está sendo aceita por pessoas adultas, por crianças menores, porque é uma obra bastante rica de informações e bastante interdisciplinar e interreligiosa de fato. Então, qual tem sido a postura e a proposta que eu tenho trabalhado nessa questão do diálogo interreligioso? Em primeiro lugar, eu devo esclarecer que essa postura, para espanto dos não espíritas e dos próprios espíritas, eu peguei no próprio Kardec. Porque Kardec, ao contrário do que muita gente pensa, e até dos próprios espíritas que às vezes desconhecem essa faceta do Kardec, ele era muito universalista.
Nas revistas espíritas, em que ele faz, são 12 volumes, as obras que ele escreveu durante 12 anos, ele coloca exatamente trechos, análises sobre islamismo, sobre taoísmo, sobre budismo, sobre celtismo. Então, ele achava, era a opinião de Kardec, que a verdade estava em toda parte e que é preciso resgatar a verdade de todas as religiões. Então, a postura exatamente que eu aprendi com Kardec, eu tenho aplicado na educação, e tem algumas nuances dessa postura que eu gostaria de partilhar com vocês. Em primeiro lugar, nós temos o histórico das próprias religiões, da maioria delas, eu diria que a quase totalidade, o ponto de vista das próprias religiões a respeito delas mesmas, né? Então, esse ponto de vista, infelizmente, no decorrer da história, isso nenhuma religião escapa, e eu sou espírita e digo que os próprios espíritas têm cometido atualmente o mesmo pecado, é a ideia do exclusivismo. Ou seja, fora da minha religião não há salvação, né? Ou seja, é a ideia do dogmatismo, do fanatismo, em que eu, como representante de uma determinada religião, acho que só a minha religião é a verdade. E as outras estão com a mentira, estão com o erro, estão erradas, ou são participantes do demônio, do mal, ou as pessoas que partilham de outras religiões serão condenadas depois da morte, e assim por diante. Então, nós temos essa posição dogmática exclusivista de muitas religiões. Esta foi a posição, digamos assim, extremista que muitas religiões assumiram. Lógico que dentro de cada religião há pessoas que não assumem essa posição. Por exemplo, o catolicismo, que durante séculos teve essa posição radical, né? E houve sempre pessoas dentro do catolicismo que tiveram outras ideias. Por exemplo, Francisco de Assis, que foi um representante já em plena Idade Média, ele tentou estabelecer um diálogo interreligioso entre o cristianismo e o islamismo, quando ele foi falar com um sheik, né, muçulmano, na época das cruzadas. E ele já tinha uma visão de diálogo interreligioso, porque ele era um espírito universalista, tanto que é um dos santos da Igreja Católica mais popular fora da própria Igreja, né? Nós temos, por exemplo, uma figura maravilhosa na Índia, que foi o Ashoka, budista, viveu 300 anos antes de Cristo, e ele já tinha uma proposta de diálogo interreligioso. Essa história é lindíssima, é de um príncipe que havia praticado muita